Oi, pessoal, tudo bem? Ânimo, porque é hora de produzir, é hora de trabalhar com temas, possibilidades, arranjos e encontros e reencontros de redação Enem, né? Então você sabe que a gente já tem pedido aqui para você ir fazendo, trabalhando com as tarefas aí, se atualizando, fazendo leitura e utilizando o que você sabe para escrever. Bom, nessa nossa aula, gente, nesse nosso encontro, eu quero pedir a vocês e sugerir que a gente trabalhe um pouquinho com análise e leitura de temas e com possibilidades de escrita para esses temas. Eu vou fazer um comparativo, na verdade, pessoal, porque tem o seguinte: no Enem, os eixos que aparecem aí como possibilidade de temas têm a ver com sociedade, política e cultura, meio ambiente e comportamento, né? Eu sempre costumo circunscrever as propostas a esses eixos porque é neles que a gente percebe a transversalidade das diversas áreas do conhecimento para usar como elementos e argumentação, né? É nele também que a gente percebe, é nesses eixos, é nessa possibilidade que a gente consegue perceber o jeito de recortar argumentos de autoridade, exemplos e configurações outras e tantas mais, né? Então tem tudo isso, gente, em contexto para a gente trabalhar, tá? Agora, em termos gerais, mesmo assim, ó, por exemplo, se a gente estiver trabalhando hoje, tá? Com uma redação que foi proposta lá em 2010, 2008, 2009, certamente a gente já tem leituras, transformações e atualizações do tema, tá? Então, nunca é assim, a gente escreve um texto igual escreveria lá naquela época. Não, a temática continua, porque em geral as temáticas do Enem não são assim tão, vamos dizer, pão quentinho, né? Tipo, escreve hoje porque amanhã já mudou tudo. Não, já não vale mais. Não, são temáticas mais abrangentes, tá? E que tem a ver com, claro, pessoal, base nacional curricular, com projetos ou propostas relacionadas aos PCNs, ao Plano Curricular Nacional de Ensino. Então, tudo isso que está como possibilidade na diretriz da redação do Enem tem a ver com o que é ensinado e o que é necessário que se aprenda nas diferentes disciplinas e áreas do conhecimento na escola, tá? E tem a ver com a convivência diária das pessoas em sociedade e tem a ver com exercício de cidadania. Bom, prof, por que você está dizendo tudo isso? Porque as nossas relações, pessoal, com as pessoas, com os meios de produção, com os meios de conhecimento, mudam com o passar do tempo, né? Então, estou falando tudo isso porque a gente precisa se situar também em termos de cidadania, como que a gente trabalha com cada tema, com cada possibilidade, tá bom? Vou fazer o seguinte, então, agora. Ó, chamando atenção sempre, né? Para o que você pode fazer com o que você já sabe, tá? Então, chamando a sua atenção para isso, a gente vai analisar uma proposta que tem a ver com o nosso meio e com a nossa relação com tecnologia e, na verdade, mais precisamente, gente, com tecnologia de informação relacionada à internet, tá? Vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos lá? Ó, competência 1, gente, modalidade escrita formal da língua, né? Competência 2, o texto tem que ser dissertativo argumentativo e tem que ser sobre o tema. Competência 3, selecione, organize e relacione fatos e opiniões, argumentos para a defesa do seu ponto de vista. Coerência e coesão, competência 4. Proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, competência 5. Então, todas as competências efetivamente, gente, mostradas já na proposta, né? Agora, olha o que estão pedindo para você discutir aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vejam, pessoal, só para ter uma noção bem básica, assim, ó. Só é possível discutir uma coisa dessa, né?
discutir a manipulação do comportamento do usuário pelos dados que ele fornece na internet, se a gente já tem um histórico de uso desse sistema, ou de uso dessa rede, né? Como nós temos esse histórico de mais de 20 anos aí dos primeiros sites de busca e tal, e com a consolidação, inclusive, dos maiores sites de busca há mais ou menos uma década, a gente vai ter também uma consolidação de dados, de referências, de notícias, de possibilidades, de como esse grande sistema de informação atinge as pessoas e se vale das informações que elas retrorepercutem. Bom, vamos falar disso, vamos deixar isso mais ou menos assim, para a gente dar uma olhada nos textos de apoio e ver como eles nos ajudam nesse sentido. Quero chamar sua atenção para você ter percebido também que nessa proposta, pessoal, nós não temos aí a circunscrição a ter que discutir isso apenas no Brasil, tá? Como acontece com outras problematizações. Às vezes está escrito lá, ó, é para discutir tal coisa no Brasil. Nesse caso, nós não temos, então nós podemos usar isso como uma discussão de âmbito mais global, mais universal, não necessariamente circunscrito, fechadinho no Brasil, tá bom? Segue na tela comigo, vamos olhar os textos de apoio. Texto 1, olha o que diz lá. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Olha que importante essa reflexão, pessoal. Então, dizer assim, o sistema de som ou de qualquer coisa, né, qualquer site de busca aí de outras mídias, como ele diz, outras mídias sociais, me oferece um rol, um conjunto, né, de possibilidades de escolha, que eu penso, na minha ingenuidade, que são de escolha. Agora, ele me oferece, gente, coisas só porque essas coisas ou têm uma relação direta com o que eu já andei pesquisando, com o que eu já ouço, por exemplo, nessa plataforma de música, né? Ou com coisas muito semelhantes, uma relação indireta. Uma coisa simples e fácil de entender, pessoal. Ó, se, por exemplo, no meu comportamento como usuário desse sistema de músicas online, eu sempre fiz buscas e o meu histórico é sempre de buscas de músicas de rock, por exemplo, eu jamais vou receber uma playlist sugerida com músicas de pagode, né? Então são coisas assim, são universos só para dar uma dimensão, tá? Que a gente vai tendo essa noção de liberdade que na verdade é uma liberdade condicionada às coisas que a gente já andou buscando. Não tem essa situação de dizer, estou exposta a tudo. Só aquilo que o algoritmo já fez aí as relações e viu que me agrada, que eu ouço. Vamos lá? Para frente. Outro texto motivador, gente. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código.
e estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Como assim uma opinião embrulhada em código, pessoal? Por exemplo, né, vamos supor que eu dei uma curtida numa notícia sobre... vamos lá? Juntos, vamos pensar sobre a diminuição do consumo de plástico no mundo, tá? Legal. O que o algoritmo, em princípio, vai pensar? Olha, ela deve estar interessada nesse tipo de notícia. E começa a jogar na minha timeline outras notícias sobre diminuição ou consumo de plástico, etc, etc, tá? Legal. De repente, eu parei de curtir essas notícias. Parei, inclusive, de visualizar vídeos sobre isso, tal. Parei. Qual é a leitura que o algoritmo faz? Eu não tenho mais interesse nisso. E ele vai parar de mostrar na minha timeline esse tipo de informação, né? Então, por isso que ele diz aqui, ó, é uma opinião embrulhada em código. Quer dizer, eu estou deixando de achar interessante ou de me interessar, segundo essa leitura que o código faz, por esse tema, e, portanto, ele não vai mais me mostrar, né? E daí, vida que segue, vai me mostrar outras coisas. Muito bem. Segue lá, ó. Texto 3. Claro, pessoal, para haver esse tipo de preocupação sobre manipulação de dados, é porque a gente já chegou a um patamar de número de usuários na rede muito significativo, muito generalizado, para ter esse tipo de percepção, tá? Então, vamos lá. Olha comigo. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. 63,8% são homens, 65,5% são mulheres. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Finalidade do acesso à internet, vamos lá. 94% desse ponto aí, 94%. Enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes do e-mail. 76,4% assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. 69,3% enviar ou receber e-mails e correio eletrônico. Claro, essa fonte aqui, gente, então esses números são sobre o Brasil, são do IBGE. Internet no Brasil em 2016. É um número recente. Essa proposta do Enem foi colocada na primeira aplicação do Enem 2018, tá, gente? Então, são números recentes sobre esse uso. Então, claro, diz assim, peraí, a gente só pode discutir esse tema, pessoal, agora, porque vocês perceberam aqui, ó, mais de 60% das pessoas no Brasil têm alguma relação ou conhecem de alguma maneira o que significa, tem algum contato com a internet. Se não, pessoal, não se poderia discutir um tema desse se nós tivéssemos muito menos usuários, porque daí não faz sentido, né? E também a gente não teria um número representativo de ideias sobre manipulação desses dados das pessoas na rede, tá? Antes de ir adiante, sugerir a você uma estrutura de texto, por exemplo, eu quero aproveitar e fazer um comparativo. Eu dizia no começo do nosso encontro hoje, pessoal, que as sociedades mudam em relação aos temas, né? E que o nosso comportamento também como indivíduos muda em relação aos temas, dependendo do tempo em que nós estamos. Olha, não é a primeira vez que o Enem cobra questões, cobra redação, questões tem todo ano, sobre usuários da internet, números da internet, enfim, comportamento na rede, tudo isso. Mas que ele cobra redação relacionada a comportamento na rede. Essa redação foi cobrada em 2018. A primeira vez que o Enem trouxe uma proposta que tinha a ver com o comportamento dos usuários na rede foi em 2011, gente, no Enem de 2011. E eu estou revisitando essa proposta em seguida, agora, aqui com vocês, para fazer um comparativo e dizer por que é que a gente chega a essa conclusão por essas duas propostas de que, de fato, os nossos cenários e as nossas percepções como indivíduos e como sociedade mudam, tá? Segue comigo? Ó, vou olhar com você, então, a proposta de redação de 2011, gente, tá? Olha só, o que é que dizia lá?
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, fazendo o comparativo, gente, dessa proposta de 2011 com a proposta de 2018, você consegue ter a percepção clara e evidente de que as competências avaliadas não mudaram. Estão todas as 5 aí delimitadas, escritas, elaboradas, né, evidenciadas na proposição, tá? O que muda? O tema, claro, né? Agora vejam qual era a preocupação na época, gente. A preocupação das pessoas saberem o que é público e o que é privado na rede. Quer dizer, de saber que uma foto comprometedora, constrangedora, um vídeo constrangedor meu que eu poste hoje, a internet tem essa função de guardião de cérebro eletrônico, gente, artificial, das memórias do mundo, né? E eu posto hoje, as pessoas acham graça hoje, daqui a 10 anos, quem der um Google sobre mim vai encontrar isso. Minha nossa, né? Então, a internet acabou provocando, gente, a popularização dela acabou provocando de uma maneira muito dolorosa para muitas pessoas, menos dolorosa, mas ainda assim constrangedora para outras, algum tipo de mudança de comportamento e de efetivo conhecimento sobre o que se pode ou não postar na rede, o que se deve ou não postar na rede. E olha, pessoal, eu diria a vocês, se em 2011 a proposta foi essa, então em 2018 está se falando de manipulação de dados, a gente diria, olha, essa de 2011 caberia agora em 2018? Pior que caberia, gente, porque começou um sem número, com a efetiva construção e popularização também das redes sociais. O que acontece? Começou também um sem número de pessoas aí perder emprego, né, que já tinha, ou perder possibilidade de vaga de emprego por causa das coisas que posta na internet. E geralmente são coisas ou constrangedoras para si, gente, ou constrangedoras para os outros, ou os dois, né? E aí é um perigo relacionado a como a gente pode ou não manifestar certos pontos de vista publicamente. Vamos lá. Dizia assim como texto de apoio, pessoal, olha só. Liberdade sem fio, lá em 2011, hein? O que dizia como texto de apoio? Coisa da ONU, olha só. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano. Olha só, gente. Então, há mais ou menos 10 anos aí, a gente tem a ONU declarando que o acesso à internet era um direito fundamental do ser humano. Assim como saúde, moradia e educação. A gente consegue ver por esse texto, pessoal, a importância determinante que a internet ganha na vida das pessoas quando ela é colocada por um órgão, por uma instituição, por uma organização como a ONU, no mesmo patamar que outros direitos fundamentais para a vida, como saúde e educação, gente, tá? Então a gente percebe, minha nossa, a importância e a relevância que isso toma, tá bom? No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. Então vejam, se ela está nesse patamar, é porque de fato os governos têm que se preocupar com políticas públicas que deem condição de acesso para as pessoas, tá? Muito bem. Olha lá, agora isso aqui é um alerta fundamental, gente, olha, quase 10 anos depois ainda, né? A internet tem ouvidos e memória, viu? Toma cuidado. Uma pesquisa da consultoria Forrester Research, mas isso lá em 2011, revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. E eu diria a vocês, gente, que nesses anos isso só foi aumentando, tá? Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo online em redes sociais.
A grande maioria dos internautas, 72%, de acordo com o Ibope Mídia, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo no século XXI, estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, empresa de monitoração e análise de mídias. As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Gente, olha, por favor, sublinhem isso. O que elas fazem mesmo? Disseminar ideias, dar popularidade e arruinar reputações. Lembrem dessa terceira, por favor, quando vocês vão pensar em postar alguma coisa, viu? Um dos maiores desafios dos usuários da internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público. Olha aqui, gente, ó. O que você não teria coragem de falar em qualquer lugar, em público, você não deve publicar na rede. Pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que por impulso se exaltam e cometem gafes podem pagar caro. Gente, ó, um coraçãozinho para o alerta desse texto, tá? Por quê? Porque é lá de 2011 e vale muito até os nossos dias. Cuidado com o que a gente publica na rede, tá bom? Segue lá. Bom, aí vem uma tirinha que fazia a função de texto de apoio também. Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E daí tá aqui, ó. O que acontece? A pessoa que está falando isso aqui, ó, monitorada por uma câmera, e a pessoa que está monitorando esta outra, também monitorada por uma câmera. Então seria assim, né, gente? Um sem número de sistemas, um contido dentro do outro de monitoramento das pessoas. Claro, quem se lembra nessa proposta aqui, ó, do 1984, do George Orwell, faz um bom intertexto. Assim como quem se lembrou do 1984 nessa proposta de 2018, tá? Prof, eu nem sabia, nunca ouvi falar do 1984. Não precisa ter vergonha. Procura, busca. É uma informação, gente, e é um livro de formação muito relevante para os nossos dias, tá? Para a contemporaneidade. Principalmente pensando no sistema em rede, na internet, nessas coisas de contas públicas e privadas, como é que a gente pode ser direcionado a elas. Bom, por que eu quis comparar com vocês, gente, as duas proposições, né? Tanto essa dos algoritmos, quanto aquela de o que é que se publica e o que é que não se publica. Porque elas têm vieses de abordagem diferentes, tá? A primeira delas, que tem a ver aqui com os algoritmos, está muito mais relacionada, ela já é muito mais complexa do que a outra. E ela está relacionada, pessoal, principalmente a dizer assim, ó, a você tomar cuidado para não ter e não se iludir com a falsa sensação de que aparecem coisas para você na internet que você jamais teria pensado. Não. Tudo que aparece aí, a partir do momento que você liga, zerou. Você não tinha nunca acessado a internet. E de repente você acessa pela primeira vez. Olha, pessoal, tudo que você deixa lá na rede são rastros. E é a partir desses rastros que a internet vai consolidar e vai construir um perfil de possibilidades de oferta para você. Ela é um grande comércio, gente. Embora não necessariamente em todos os momentos ela esteja lucrando dinheiro com isso, mas ela está trabalhando indiretamente com essa construção de perfil e com essa associação de coisas que ela imagina, vou pôr entre aspas, né, porque se é uma inteligência artificial, ela na verdade faz uma leitura literal, né, daquilo que te agradaria e daquilo que você gostaria de ver e que, quem sabe, consumiria, tá? Então tem esses pontos fundamentais. Se essa proposta é assim, a proposta lá de 2011 era muito mais no sentido de alertar e dizer, ó, quem está começando a lidar agora, como nós brasileiros estávamos, começando a lidar com a internet, dizer,
cuida com o que você publica, porque a internet tem memória e ela guarda essas coisas, né? E não é só no que você publica direto na internet, é o que você manda para o grupo de amigos do WhatsApp, de outras redes, pessoal, que depois que mandou, sinto muito, tá mandado, né? Então, assim, se o amigo postar, ele pode, né? Ah, mas ele... Lembra no que dizia no texto? Destruir reputações é uma das funções que foi se aprendendo a existirem aí nas redes no século XXI, tá, gente? Vamos lembrar? Eu vou sugerir a você que você faça os dois textos, tá? Então, assim, os dois temas, claro, esse de 2018 é um tema novo, de que jamais se falaria em 2011, porque ainda não se tinha esse cenário dos algoritmos, gente. Não se tinha nem usuários em quantidade possível no Brasil para se falar em comportamento via algoritmo, tá? Mas o de 2018, então faço, é um texto super atual. E faço um de 2011 porque os problemas relacionados a destruir reputações continuam, viu? E o comportamento associado a isso também continua necessariamente sendo vigiado, ou precisa de vigília, né? Muito cuidado. Muito bem. Como é que a gente vai trabalhar com isso, pessoal? Vamos pensar juntos? Ó, sempre os 4 parágrafos, né? Tá? Minha sugestão, então, aqui, ó. Na introdução, que a gente coloque a tese, a problematização e o indício do desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, né? Nos parágrafos de desenvolvimento, que a gente de fato coloque o argumento 1 e o argumento 2, consolidando a nossa tese. E no parágrafo de conclusão, que a gente coloque proposta de intervenção, retomada da tese e frase de fechamento, tá? E a proposta de intervenção, que a gente faça os 5 itens bem bonitinhos, né? O que é para fazer, quem faz, né? Como faz, para quem e qual é o resultado esperado, beleza? Então, esses passos feitos, gente, ó, vai dar certo, vai dar coragem aí de você construir mais ideias, colocar mais informações dentro como conteúdo. Eu vou sugerir que vocês façam, inclusive, esses 2 textos, gente, e comparem, tá? Pensem em relação a qual deles, a qual das 2 temáticas vocês teriam mais ideias. Não é o mesmo tema. Isso é bem importante, então, fazer num tempo, num período próximo, esses 2 textos, gente, para perceber mesmo se a gente está conseguindo não se afastar do tema, não tangenciar apenas, né? Porque acha que é tudo o mesmo tema, é tudo sobre a internet, ó. Repetiram o tema. Não, gente, não tem nada a ver, tá? Um tema é sobre essa manipulação do nosso comportamento via algoritmos e o outro é sobre o que nós, por decisão própria, publicamos na rede e às vezes nos colocamos em maus lençóis ou colocamos outros nessa situação, tá bom? Bom trabalho, gente, bons estudos, boa escrita aí, já nos vemos em outra aula e eu quero sempre ver, ó, tarefa cumprida aí de aula a aula, tá bom? Tchau, tchau, gente!